Estamos no ar com mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, a TV SEAC de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece e tanto nos conforta. Hoje estamos aqui com Sidney Fernandes. Olá, Jonatas, muito prazer estar de volta. Sidney, um prazer estar aqui com você, mais uma vez, discutindo assuntos acerca da doutrina espírita. E hoje você trouxe um assunto interessante que, aliás, é tema de um artigo seu já publicado. Já foi publicado o artigo? Ele será publicado agora em setembro pelo jornal Momento Espírita e também vai ser objeto de uma palestra que vamos proferir neste mês também, Jonatas. Perfeito. O assunto, então, é novidade, Nem foi publicado ainda, nós já estamos trazendo aqui. A cura verdadeira, É um assunto, a cura, que talvez esteja muito ligado a todos nós, Todos nós aí pensamos sempre na cura, em formas de se curar, de melhorar. E aí eu pergunto, Sidney, para você, o que você pode nos falar? Será que nós estamos procurando a cura? Será que o homem procura a cura de forma errada? Então, Jonatas, o assunto cura não é assim novo, As pessoas procuram livrar-se das dores, das doenças, e vou dizer mais, procuram até permanecer mais tempo na Terra. Eu diria, Jonatas, que nós estamos constatando uma procura realmente em lugar indevido. Eu me lembro de uma anedota que meu pai costumava contar, de um bêbado que voltava para casa de madrugada e de repente perdeu a sua chave. Ele começou a procurar, passaram alguns rapazes, ele estava sob a luz de um poste e eles resolveram ajudá-lo. E eles procuraram ali. Em dado momento, um dos rapazes perguntou: "Mas o senhor tem certeza de que perdeu a chave aqui embaixo do poste?" "Olha, na verdade, eu perdi do outro lado da rua, mas lá está muito escuro para eu procurar." Parece que os homens têm procurado a cura em lugar indevido. E eu acho que está na hora de nós mostrarmos ou procurarmos o verdadeiro caminho, Jonatas. Sidney, você fala aí, sobre procurar em um caminho errado, em um caminho indevido, Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, porque eu noto que às vezes a procura é através, de algum tipo de ritual, de algum tipo de talismã, E eu noto que não é bem isso que você está querendo trazer pra gente, Então explica um pouquinho mais essa procura de forma errada. Antes mesmo do Cristo, eu vou citar apenas alguns pontos. Na época das múmias egípcias, eles já colocavam no local, nas pirâmides, nos túmulos dos nobres da época, dos faraós, colocavam ali armas, roupas, objetos de preferência, e mesmo o corpo do morto era preservado. Você sabe muito bem que os museus até hoje mostram as múmias. Sim. Numa clara alusão de que eles achavam que futuramente conseguiriam uma maneira de reviver o faraó que ali havia morrido. Então, nós vamos encontrar nessas tumbas egípcias, vamos encontrar mais tarde o homem procurando a fonte da juventude, que seria uma espécie de rio que descia do Olimpo e passava junto da civilização, e quem se banhasse nesse rio poderia encontrar a juventude eterna. Essa fonte de juventude é muito conhecida também. Muito conhecida, pelo menos no aspecto lendário, Sim. Mais tarde, Jonatas, encasquetaram que o Santo Graal, que seria aquele cálice de que Jesus teria se utilizado na última ceia, quem bebesse de alguma água ali, algum líquido, algum vinho, teria cura para todos os seus males. E vai por aí afora, nós vamos encontrar lá na frente
além da procura da fonte de juventude, do Santo Graal, a procura da pedra filosofal, que na verdade não era uma pedra, era a tentativa de se encontrar uma fórmula química que trouxesse a cura para as doenças e, quem sabe, a vida eterna. Olha, Jonatas, tudo isso que eu estou falando parece misticismo, coisas mágicas, coisas lendárias, mas se eu lhe disser que na atualidade ainda o homem procura permanecer vivo de uma outra forma, você não vai acreditar. Eles colocaram na cabeça, Jonatas, que os homens da atualidade, se conseguirem conservar o corpo de uma pessoa morta, então que é assim que a pessoa... Isso não é tão antigo assim, na atualidade ainda não, na existe atualidade, esse ritual. Estamos falando aqui do século XXI. Isso, na atualidade, a chamada criogenia. O que é isso? As pessoas dotadas de muito dinheiro congelam o seu corpo por tempo indeterminado para que no futuro encontre-se a cura por exemplo, a pessoa morreu de câncer, morreu de AIDS. Então lá na frente vai se encontrar a cura e com o corpo congelado conseguiria ressuscitá-lo. A coisa é tão cara, os custos são tão elevados para você conservar um corpo que alguns com menos dinheiro conservam apenas a cabeça. Então, uma coisa ridícula, porque nós sabemos que depois que nós morremos, não tem mais possibilidade de retorno. Ninguém aceita a vida eterna, a continuidade da vida, o ressuscitamento. Alguém vai argumentar, mas na época de Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Ao engano, porque Lázaro estava em estado cataléptico e quando Marta e Maria, irmãs de Lázaro, pediram a presença de Jesus para trazê-lo de volta da morte, falaram, mestre, ele já morreu, não tem mais jeito. E Jesus respondeu, Lázaro apenas dorme. Né? Então o próprio Jesus poderia trazer de volta se a morte não tivesse se consumado definitivamente ainda. Agora, saindo dessas superstições, dessas crendices, nós podemos afirmar que o homem ainda está procurando apenas minimizar, diminuir as causas das suas dores. Ele ainda não enveredou para as causas, ou melhor, ele está procurando minimizar os efeitos. As causas ainda não estão sendo pesquisadas. Então dessa forma nós notamos aí, né, que o homem busca aí então essa cura de forma errada, né, Sidney? No segundo bloco, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, então a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do programa Despertar. Hoje estamos aqui com o escritor e orador espírita Sidney Fernandes, falando um pouquinho do tema de um artigo dele, né, um artigo que será publicado, que é A Cura Verdadeira. Tá? No bloco passado estávamos falando, o Sidney comentava sobre o estado cataléptico em que Lázaro se encontrava, né, e também falou que Jesus não ressuscitou. Sidney, você poderia explicar um pouquinho para a gente isso, de acordo com a doutrina espírita?
Na verdade, não apenas de acordo com a doutrina espírita, mas, de uma maneira geral, as religiões e as filosofias entendem que a partir do momento que ocorre o desligamento da alma do corpo, não tem mais vida. Quando acontece, vamos dizer assim, uma observação equivocada, indevida, eu não vou nem para Lázaro, eu vou para um assunto recente em que um grande ator brasileiro precisaram fazer um reexame do seu túmulo e ele estava virado, ele tinha se movimentado, isto é, ele não havia morrido. Hoje é pouco provável que isso aconteça, porque temos o eletroencefalograma, temos os exames para verificar a chamada midríase, se ocorre ou não a dilatação exagerada, plena da nossa pupila. Então hoje é difícil acontecer isso. Temos tecnologia, né? Mas quando ocorre a morte, o desligamento do espírito, pode acontecer de o corpo ainda permanecer, ter alguma certa vitalidade durante algum tempo, o que permite inclusive os transplantes. Há órgãos que só podem ser transplantados com o corpo em vida. Mesmo com o afastamento do espírito, aí faz-se a retirada dos órgãos para transplante. Mas depois que se concretiza o desligamento definitivo do espírito, nem Jesus traz de volta, ninguém ressuscita. É contra os princípios da ciência. E as leis divinas jamais contradizem os princípios que os homens estão estudando, os princípios científicos da vida. Agora, Lázaro apenas dormia. Jesus, com a sua força moral, o trouxe de volta. Levanta-te e anda. Foram as célebres palavras de Jesus. Exato. Perfeito, Sidney. Você comenta, né, conosco que aí, né, historicamente, a gente vê isso e vê isso acontecendo no dia de hoje, que o homem sempre busca uma forma ali da cura de forma errada, né? Então eu pergunto para você, será que essas soluções, elas não estão vindo de fora para dentro? Será que não tinha uma outra forma? Então qual que é a outra forma, então, de buscar essa cura? Nós temos que nos render à generosidade divina através da ciência médica. Quando nós encontramos um novo elemento, uma nova substância, um novo tipo de exame, um instrumento novo, é a misericórdia de Deus que está permitindo que o homem minimize as suas dores, possa superar algum entrave, possa fazer o desbloqueio de alguma artéria. Nós temos que respeitar a ciência, fora de dúvida. Mas o que provoca a dor? O que provoca a doença? Vamos um pouco antes. Por que uma criança, por exemplo, nasce com uma deficiência congênita? Há casos, Jonatas, de crianças nascerem com cirrose. A cirrose, está provado que mais de 90% dos casos, acho que o percentual é até mais elevado do que isso, é devido à ingestão de bebidas alcoólicas. Como é que um bebê nasce com cirrose? Então são mistérios para a ciência que são, vamos dizer, estudados pela doutrina espírita. Então nós chegamos à conclusão de que temos que respeitar a ciência, diminuir as dores. A anestesia foi uma bênção na vida dos homens, e as cirurgias nós temos que respeitar. Agora, qual é a causa principal de tudo isso? Será que não está na hora de, além de o homem pesquisar aquilo que pode aliviar, melhorar e às vezes até curar, vindo de fora para dentro, chegar à conclusão de que as verdadeiras causas, a cura verdadeira está dentro do homem? Já na antiguidade, já se dizia: homem, conhece-te a ti mesmo, com o objetivo de se saber o que estava errado no interior do organismo do indivíduo que provocaria a doença, a dor, a carência e as deficiências físicas. Sócrates já tinha então ali algum tipo de cura para essas doenças? Cura não, mas ele sabia a causa.
ele tinha uma frase bem interessante, Jonatas. Dizia assim: se alguém procurá-lo para que a sua doença seja curada, pergunte a essa criatura antes se ela está disposta a eliminar as causas que provocaram essa doença. Se a resposta for negativa, se a pessoa não estiver disposta a procurar no seu interior a causa das suas dores, das doenças, das suas deficiências, é melhor não ajudá-la. Ele foi bastante drástico, mas prova que já na antiguidade, antes do Cristo, alguns séculos antes do Cristo, os sábios da Grécia já tinham uma noção bastante perfeita de que a verdadeira causa e a verdadeira cura da doença do homem encontra no seu interior. Perfeito. E Sidney, nós vemos aí, né, o grande ensinamento que Jesus nos deixou, né? E eu acho que ele deixa até de forma clara essa cura que você está falando agora, que é a cura, né, de dentro para fora, né, do interior do homem. E se por um acaso Jesus voltasse, o que você acha que ele iria falar? Seria o mesmo assunto, a mesma fala? Ele, com certeza, iria reiterar todos os seus ensinamentos, as suas orientações, mas de uma forma mais entendível, porque ele tinha que falar naquela época por parábolas, por metáforas. E realmente você tem razão. Quando Jesus curava uma pessoa, despedia-se dela dizendo assim: vá, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Ora, vá, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Não está subentendido que Jesus estava querendo dizer que aquela doença que ele estava curando havia sido provocada, vamos usar a expressão de Jesus, por um pecado, por alguma coisa negativa na conduta do indivíduo? O próprio ser cometeu, né? Então, se ele falava: olha, eu vou quebrar o teu galho, eu vou ajudá-lo, eu vou curá-lo da sua doença, mas olha, comporte-se bem. Não está subentendido que aquela criatura que estava sendo curada por Jesus, no passado, havia procedido mal, tinha tido um comportamento indevido que havia provocado a doença? Vem Jesus, faz uma intervenção magnética, porque o espírito mais perfeito que esteve na Terra foi Jesus. Aplica o seu magnetismo, consegue retirar o indivíduo da doença, mas ele adverte: olha, curei você, mas melhore o seu comportamento, não peques mais, não faça mais coisas erradas, porque senão a doença vai voltar. E em alguns casos, Jonatas, voltava. Isto é, mesmo Jesus tendo curado o doente, ele achava que estava tudo bem, que não tinha mais que se preocupar com nada, repetia os erros do passado. Comprometia-se novamente e voltava a ficar doente. Sidney, e essas curas, né, que Jesus realizava ali, elas aconteciam somente da parte de Jesus, ou a pessoa que estava sendo curada naquele momento tinha ali, nem que fosse uma fé, uma crença, ou acreditava momentaneamente naquilo e também ajudava ali? Na verdade, Jonatas, eu me lembro de uma outra passagem de Jesus em que os discípulos se aproximaram de um cego de nascença. Você prestou atenção? Sim. Cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Por que os pais? Porque havia, num dos mandamentos de Moisés, no Decálogo, a informação de que os filhos, os netos, os bisnetos pagariam pelos erros dos seus ancestrais, o que é uma besteira muito grande, que depois isso foi desmentido. Mas voltemos. Por que eles perguntaram quando que este homem pecou para que ele nascesse cego? Isto é, provavelmente eles estavam se referindo a uma vida anterior. Ele nasceu cego. Mais tarde, com a resposta de Jesus dizendo: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. O que quer dizer isso?
ele não tinha contas a acertar. Mas ele se propôs a submeter-se à cura de Jesus como uma espécie de testemunho para que Jesus pudesse mostrar às criaturas o seu poder e mais, que as pessoas poderiam sim evitar as doenças caso elas tivessem um bom comportamento, caso seguissem as instruções divinas, o caminho traçado por Deus para vivermos aqui na Terra. E veja, né, Sidney, só para finalizar esse bloco, nós até inclusive temos aí tratamentos espirituais nas casas espíritas, né, como aqui tivemos, né, já aqui no SEAC, e às vezes acontece da pessoa vir aqui, passar por todo o procedimento e não ser curada, ou de repente, será que não foi isso que aconteceu? Jesus, de repente os espíritos tiraram um outro problema, mas vai muito da fé da pessoa naquele momento e da preparação da pessoa naquele momento. A fé é importante, porque fornece ao magnetizador condições de operacionalizar sua cura, mas o mérito é fundamental. Ninguém recebe nada da divindade se ele não fizer por merecer. Tá certo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com mais Sidney Fernandes e a cura verdadeira. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Voltamos para o último bloco do programa Despertar. Hoje você acompanha o Sidney Fernandes, escritor e orador espírita, com o assunto A Cura Verdadeira. É um assunto que ele traz em um de seus artigos que em breve será publicado. Sidney, eu tenho uma outra pergunta aqui. O que significa a expressão latina mens sana in corpore sana, atribuída ao poeta Juvenal? Na verdade, essa expressão virou um mantra, né? Mens sana in corpore sana. Essa expressão virou um mantra mundial e alguns interpretam de uma maneira. Se você tiver boa saúde, se você tiver um comportamento orgânico bom, a sua cabeça será boa. Mas a interpretação predominante é de que se você tiver um cérebro que está agindo bem, cabeça boa, todo o seu corpo responderá positivamente. Isso, de uma certa forma, vem confirmar a tese espírita em torno das doenças, Jonatas. Perfeito. Então nós podemos dizer, então, Sidney, que segundo a doutrina espírita, a localização das nossas doenças ou da causa das doenças futuras fica na nossa alma, então? Na verdade, nem todas, porque pela fragilidade do nosso corpo, porque estão no mundo de expiações e provas, surgem coisas do dia a dia mesmo. Não dá para generalizar. Não dá, mas as grandes doenças, as coisas graves das nossas vidas, elas vêm do passado, ou da nossa juventude, ou da nossa infância, ou quando não encontramos a causa nesta vida, temos que procurar em outras vidas. Na verdade, quando fazemos algo de errado, daí a importância de nós pensarmos um pouco onde está a cura verdadeira. Quando eu faço algo de errado, prejudico uma pessoa, é como se eu lançasse um bumerangue. E o bumerangue, aquele brinquedo da Austrália, ele vai e volta. É como se fosse uma bolinha de borracha. Bateu, voltou. Uhum. Quando eu faço algo de errado, prejudico alguém, ou, por exemplo, a pessoa fere a si própria numa tentativa de suicídio, ela automaticamente cria
uma certa marca, mancha, uma mácula em nossa alma. Nós espíritas entendemos que além do espírito em si, que nós não sabemos direito como que é, se é uma chama, se é uma vibração, a vestimenta do espírito, nós espíritas chamamos de perispírito. Paulo, o apóstolo, já chamava esse perispírito de corpo incorruptível, está em uma das suas epístolas. Pois bem, quando eu faço algo de errado, é como se eu imprimisse, colocasse uma taxinha, uma marca, uma mancha na minha alma, no meu corpo incorruptível, no meu perispírito. Essa marca, se eu não mudar o meu comportamento nesta vida, eu levarei esta mácula para a vida além da morte. Se eu não tomar providências lá, eu vou permanecer com essa marca e vou numa futura vida, para que eu tenha uma sucessão do meu processo evolutivo, eu vou trazer de volta. Daí você justifica o porquê de uma criança nascer com câncer, com uma deficiência, uma pessoa já nascer com uma predisposição para um mal gástrico. Então, um indivíduo, por exemplo, que numa outra vida ele machucou alguém com uma faca, ele cutuca a barriga do outro, mas automaticamente ele está ferindo a sua própria alma. Numa outra vida, esta parte do seu organismo que ele machucou no outro, volta para ele. Volta para ele. Então, a verdadeira causa das doenças, das coisas graves, das deficiências, das grandes coisas da nossa vida, estão já pré-fixadas, estão impressas na nossa alma. E aí vem outras expressões da própria doutrina espírita, dizendo que nós estamos criando uma forma indevida para o nosso futuro corpo. Sidney, o que significa a expressão forma da forma? É exatamente isso que eu acabei de falar. Quando eu faço algo de errado, eu maculo, eu estrago a forma. Sua mãe, quando faz um bolo, ela não toma cuidado para colocar a massa dentro de uma forma bem lisinha, bem arrumadinha? Se por acaso, acidentalmente, uma parte da forma estiver amassada, o bolo não vai sair amassado? Uhum. É isso que acontece. Quando eu renasço, volto para esta vida com alguma mácula, algum erro do passado, um mal que eu fiz, a minha forma, ela vem com um defeito que vai imprimir em forma de uma doença, carência, deficiência, enfim, coisa que eu não fiz nesta vida. E é explicado através desta mancha, dessa marca, dessa mácula que eu provoquei na forma que é o nosso corpo astral, o nosso corpo espiritual, que de uma certa forma plasma o nosso corpo físico. Perfeito, nós estamos chegando aos minutinhos finais aqui do nosso programa, né, Sidney? E o que a gente pode dizer assim para finalizar então esse assunto de hoje, né? Nós entendemos aí, falamos um pouquinho que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas elas, a gente busca uma cura, uma forma de cura externa, ou seja, algo que vem de fora para dentro e na verdade está de dentro para fora. Então o que você pode dizer para nos ajudar, né, a compreender melhor esse assunto da cura? Eu assisti a uma entrevista com um padre paulistano que cuida de pessoas carentes. Ele vai lá na Cracolândia ajudar, ele ajuda pessoas e se utiliza de todos os recursos possíveis, governamentais, da igreja evangélica, católica, espírita. O que ele quer é ajudar as pessoas. O entrevistador perguntou para ele assim: então o senhor acha que a religião vai ajudar a sanar esses problemas? Ele respondeu assim: não, a espiritualização, a humanização do indivíduo. Então, a partir do momento que nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas do bem, que viemos a ter empatia, solidariedade, preocupação com o semelhante,
e procuremos a tratar o semelhante, o próximo, como gostaríamos que nos tratassem, automaticamente, Jonatas, nós vamos criando melhores condições para termos menos doenças, tanto em relação aos outros como a nós mesmos. O caminho está não somente na religião, mas na espiritualização, na humanização da criatura humana. Bom, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Sidney, muito obrigado por ter participado conosco mais uma vez, trazendo esse assunto tão interessante, né, e tão atual, que é a cura, que estará em breve aí em seu artigo publicado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.